Você já se perguntou por que a Austrália é considerada o país mais estranho do mundo? Este vasto continente insular é um lugar de contrastes impressionantes, onde o exótico e o bizarro se encontram em cada esquina. Desde paisagens de tirar o fôlego até criaturas que parecem ter saído de um filme de ficção científica, a Austrália é um dos lugares mais misteriosos e fascinantes do planeta. Hoje, vamos explorar algumas das coisas mais incríveis e incomuns que tornam a Austrália um país único, onde a natureza, a cultura e os fenômenos naturais se combinam para criar uma verdadeira terra de maravilhas. Mas antes de mergulharmos nessa jornada, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, pois temos muito mais conteúdos fascinantes sobre o nosso planeta vindo por aí. Então, prepare-se para uma viagem cheia de surpresas, porque você está prestes a descobrir por que a Austrália é realmente o país mais estranho de todos. A Austrália é um lugar de proporções imensas e uma geografia absolutamente única. Localizada no hemisfério sul, este continente é o menor dos 7 continentes do mundo, mas, ao mesmo tempo, é imenso. Com uma área de 7,6 milhões de quilômetros quadrados, ela ocupa quase toda a Oceania, sendo rodeada por águas cristalinas e com uma linha costeira que se estende por mais de 35 mil quilômetros. Mas o que torna a sua geografia tão fascinante? Para começar, a Austrália é composta por uma vasta gama de paisagens, desde as praias paradisíacas da Gold Coast até os desérticos e áridos interiores conhecidos como o Outback. Em regiões remotas, você pode viajar por centenas de quilômetros sem encontrar uma única cidade. A maior parte do país é coberta por deserto ou savanas secas, enquanto em outras áreas, a vegetação tropical e exuberante, como nas florestas tropicais de Queensland, oferece uma visão completamente diferente. Porém, o que mais impressiona sobre a geografia australiana é a sua singularidade. Ela é o lar de algumas das maiores formações naturais do planeta, como a Grande Barreira de Coral, que é o maior sistema de recifes de corais do mundo, e o Uluru, uma gigante formação rochosa sagrada para os aborígenes. Ambos são testemunhos de uma natureza selvagem e inexplorada, que faz da Austrália um lugar tão único. E o mais impressionante, a Austrália é um verdadeiro campo de testes para eventos climáticos extremos. O país é conhecido por suas ondas de calor intensas, tempestades tropicais devastadoras e, ocasionalmente, até ciclones. Mas o que mais surpreende é que, mesmo com essas variações extremas, o país possui uma biodiversidade tão rica, capaz de se adaptar e sobreviver em ambientes tão hostis. É justamente essa capacidade de adaptação da natureza australiana que torna o clima do país ainda mais fascinante. Cada região parece ter seu próprio microclima, criando ambientes tão distintos, mas ainda assim interligados. Por exemplo, no extremo sul, onde o clima é temperado, você encontra vinhedos e uma vegetação mais parecida com a de países como a França e a Itália. Enquanto isso, no extremo norte, o clima tropical permite a existência de florestas tropicais exuberantes e uma biodiversidade impressionante. Os biomas da Austrália são tão variados quanto sua geografia e clima, e é isso que torna a biodiversidade do país absolutamente única. Da vasta aridez do deserto às florestas tropicais úmidas e montanhosas, a Austrália abriga uma incrível gama de ecossistemas que se adaptam aos extremos do clima e da geografia. Começando pelo deserto, que cobre grande parte do território central e ocidental da Austrália. O Outback, como é popularmente conhecido, é composto por grandes extensões de areia e rochas, com uma vegetação esparsa e resistência extrema a temperaturas elevadas. Aqui, o bioma desértico é caracterizado por plantas como o eucalipto e pequenos arbustos resistentes à seca, além de uma fauna única, adaptada à falta de água e ao calor extremo. Para o norte tropical, a história é bem diferente. Combinando um clima quente e úmido, essa região abriga as exuberantes florestas tropicais, como as encontradas em Queensland e na região de Cairns. Esse bioma é uma das áreas mais biodiversas do planeta, com uma enorme variedade de plantas, animais e insetos. Aqui, o clima favorece uma vegetação densa, com árvores altas e grandes palmeiras,
E é também o habitat de algumas das espécies mais antigas do mundo, como os dinossauros de planta e os famosos crocodilos de água salgada. Se você se deslocar para o leste da Austrália, você encontrará a famosa costeira e as florestas temperadas. Regiões como o Parque Nacional de Cradle Mountain, na Tasmânia, mostram uma vegetação que inclui grandes árvores de folhas largas e áreas cobertas por musgos e líquens. A fauna aqui é igualmente distinta, com espécies como o diabo da Tasmânia e o equidna, que são adaptados ao clima mais ameno e úmido. E não podemos esquecer dos ecossistemas de savana que dominam o norte da Austrália, onde grandes planícies secas se alternam com áreas de grama alta e arbustos dispersos. Esses biomas são caracterizados por uma fauna diversificada, que inclui cangurus, dingos e uma enorme variedade de aves, além de uma vegetação que se adapta à sazonalidade das chuvas. Cada bioma da Austrália é uma obra-prima da natureza, com ecossistemas perfeitamente adaptados aos desafios climáticos e geográficos. Mas o que torna a Austrália ainda mais fascinante é a maneira como esses biomas se interagem, criando uma rede única de habitats que alimentam uma biodiversidade sem igual no mundo. A Austrália, apesar de ser amplamente conhecida por suas vastas regiões secas, também possui um sistema fluvial que desempenha um papel crucial na vida do país. Embora a água seja um recurso escasso em muitas partes do território, a Austrália conta com alguns dos rios mais importantes e, paradoxalmente, mais imprevisíveis do planeta. O sistema Murray-Darling, composto pelos rios Murray e Darling, é um dos maiores e mais complexos do país. Com cerca de 3.750 quilômetros de extensão, ele drena a maior parte da Austrália Oriental e é essencial para a irrigação de grandes áreas agrícolas. Esses rios serpenteiam por vastas planícies, sustentando uma agricultura próspera, mas também enfrentam sérias questões de escassez de água e degradação ambiental devido à extração excessiva e mudanças climáticas. Outro rio importante é o rio Darling, que é um afluente do Murray e percorre a região desértica do interior, trazendo água para muitas das comunidades isoladas. No entanto, o rio Darling é conhecido por seu comportamento imprevisível. Durante períodos de seca, o rio pode praticamente desaparecer, criando um cenário de caos para as populações e ecossistemas que dependem dele. Mas, quando as chuvas chegam, o Darling se enche e se transforma, criando uma vitalidade temporária mais intensa nas regiões que atravessa. Embora os rios no interior da Austrália sejam fundamentais para a vida das comunidades e da fauna local, eles também estão enfrentando um grave problema: a falta de água. Com as secas frequentes e o aumento da demanda por recursos hídricos, muitos dos rios australianos estão sendo forçados a suportar pressões intensas. O que antes eram rios vigorosos, muitas vezes agora se tornam apenas correntes rasas, revelando a vulnerabilidade da infraestrutura hídrica do país. Mas a Austrália também tem seus rios exuberantes e belos. O rio Fitzroy, no norte, é um exemplo de como a água pode transformar a paisagem em uma região mais tropical. Suas águas férteis sustentam florestas e ecossistemas ricos, criando uma vitalidade que contrasta com a aridez do interior. Em resumo, os rios da Austrália são tanto uma bênção quanto um desafio. Eles moldam a paisagem, sustentam a vida e, ao mesmo tempo, refletem as dificuldades climáticas e geográficas do país. Cada rio conta uma história de luta pela sobrevivência, adaptando-se aos extremos do clima e desempenhando um papel vital na sobrevivência de toda a nação. A fauna da Austrália é uma das mais fascinantes do mundo, repleta de criaturas que parecem ter sido tiradas diretamente de um livro de ficção científica. O isolamento do continente por milhões de anos permitiu o desenvolvimento de uma biodiversidade única, com espécies que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Vamos começar com o canguru, talvez o animal mais emblemático da Austrália. Com suas poderosas pernas traseiras e cauda longa, o canguru é símbolo nacional do país. Encontrados em grande parte da Austrália, esses marsupiais são adaptados ao ambiente árido do Outback e possuem uma habilidade incrível para saltar grandes distâncias. Eles têm uma dieta de plantas e são extremamente ágeis,
o que os torna excelentes em evitar predadores naturais. Outro animal que não pode faltar na lista é o coala, um dos marsupiais mais fofos do mundo. Habitante das florestas e áreas arborizadas da costa leste da Austrália, o coala é famoso por sua aparência adorável, com grandes orelhas peludas e um nariz grande e preto. Esses animais passam a maior parte de suas vidas dormindo nas árvores, alimentando-se de folhas de eucalipto. No entanto, os coalas enfrentam sérias ameaças devido à perda de habitat e incêndios florestais, tornando sua preservação ainda mais crucial. Agora, imagine-se em uma das vastas regiões costeiras ou fluviais da Austrália, onde vive o crocodilo de água salgada. Esse é o maior réptil do mundo e pode medir até 7 metros de comprimento. Ele é encontrado principalmente no norte da Austrália e é uma verdadeira máquina de caça, capaz de nadar em águas salgadas e caçar em ambientes aquáticos. Seu comportamento agressivo e sua força impressionante o tornam um dos animais mais temidos da região. Por último, mas não menos fascinante, temos o diabo da Tasmânia. Embora esse animal pareça ter saído de um filme de terror, ele é uma criatura única, habitante da ilha da Tasmânia. Diabo da Tasmânia é conhecido por seu rugido assustador e comportamento territorial, sendo um predador carnívoro que se alimenta principalmente de carcaças. Sua característica mais interessante, no entanto, é a capacidade de emitir sons incrivelmente altos e agressivos, o que lhe dá uma aura de mistério. Esses 4 animais são apenas uma amostra do que a Austrália tem a oferecer em termos de fauna. Mas o que torna a fauna australiana realmente fascinante é o seu caráter adaptativo. De marsupiais a répteis gigantes, os animais da Austrália aprenderam a sobreviver e prosperar em um dos ambientes mais desafiadores do planeta, desenvolvendo características e comportamentos únicos. Não podemos esquecer que a Austrália ainda abriga muitas outras criaturas curiosas, como o ornitorrinco, o emu e o canguru vermelho, que merecem destaque em qualquer conversa sobre a fauna mundial. A Austrália, como qualquer grande nação, tem suas grandes cidades e áreas urbanas vibrantes, como Sydney, Melbourne e Brisbane. Esses centros urbanos são conhecidos por sua infraestrutura moderna, arranha-céus imponentes e belas praias. No entanto, o que realmente torna as cidades australianas fascinantes é a interação entre a vida urbana e a fauna selvagem, que pode ser bastante surpreendente. Em muitas partes do país, a urbanização e o crescimento das cidades parecem ter criado um espaço onde os animais selvagens e os humanos coexistem de uma forma única e, às vezes, inesperada. Por exemplo, em áreas suburbanas e até no centro de cidades como Sydney, você pode encontrar cangurus passeando por bairros residenciais ou fazendo uma em campos de golfe. Esse fenômeno é mais comum em regiões periféricas, onde os cangurus, cujas populações foram deslocadas pela expansão urbana, começam a invadir espaços urbanos em busca de comida e água. Mas os cangurus não são os únicos animais que fazem sua aparição em áreas urbanas. Coalhas, normalmente residentes das florestas tropicais, também têm sido avistados em áreas urbanas, muitas vezes buscando árvores para se alimentar ou descansar. As imagens de um coala em um eucalipto no meio de uma rua movimentada são, sem dúvida, encantadoras, mas também apontam para um problema crescente: a perda de habitat natural devido à expansão das cidades e à destruição das florestas. Além disso, crocodilos e pinguins também têm sido encontrados em áreas urbanas, com os crocodilos ocasionalmente invadindo portos e baías, enquanto os pinguins, conhecidos por habitar ilhas e costas remotas, podem ser vistos em áreas como a cidade de St. Anne. Kilda, em Melbourne, onde uma pequena colônia de pinguins se estabeleceu ao longo dos píeres. E claro, não podemos esquecer das histórias inusitadas de pessoas encontrando animais silvestres dentro de casa. Relatos de pessoas encontrando serpentes, aranhas e até cangurus dentro de suas casas não são tão raros quanto parecem. Esses encontros acontecem frequentemente em áreas rurais ou suburbanas, mas até mesmo em regiões mais urbanizadas. A linha entre o espaço urbano e a vida selvagem pode ser bem tênue. O mais interessante de tudo isso é como, apesar da crescente urbanização, os animais da Austrália continuam a se adaptar e a encontrar maneiras de coexistir com os humanos.
Para alguns, essa convivência pode parecer bizarra ou até um pouco assustadora, mas para os australianos, ela é apenas mais um exemplo de como o país é realmente único, onde a natureza selvagem nunca está muito longe, mesmo nas grandes cidades. E assim, ao longo deste vídeo, exploramos algumas das razões pelas quais a Austrália é, sem dúvida, o país mais estranho e impressionante do mundo. Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando mais sobre os mistérios e as maravilhas do nosso mundo, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos.